Oi, turminha, tudo bem, oitavo ano? Nossa segunda videoaula da 11ª semana de aulas não presenciais. Mais uma correção de atividades, agora os testes da página, da página 105, de 10 a 14. Eu vou falar aí as letras, se tiverem dúvida, me perguntem na live, tá bom? Na questão 10 é a letra A. Na questão 11, letra D. Questão 12, letra B. Questão 13, letra E. E na questão 14, letra C. Por que só as questões de números 10, 11, 12, 13 e 14? Porque as demais questões são referentes ao conteúdo de literatura, tá? Então, se vocês não fizeram, vão fazer lá com a Mariana, combinado? Mariana não, né? Com a Carol. Mariana é redação. Então, se vocês não fizeram, vão fazer com a Carol. Os exercícios propostos lá das páginas 99 e 100. Assinale as alternativas em que a palavra destacada exerce a função sintática de objeto direto. Nós temos que olhar lá, né, o verbo, se ele vai pedir ou não a preposição para usar o seu complemento. Ele pediu a preposição, o objeto indireto, com o verbo transitivo indireto. Ele não pediu a preposição, nós temos lá um objeto direto com o verbo transitivo direto. Então, isso vai acontecer na oração da número 1 e da número 3, e a soma será 3, certo? Na questão de número 8, soprou-o de leve, e a segunda oração, será que quem manda elas olha para nós? Quem manda elas, olha bem aqui, né? Será quem manda elas? Vi elas, peguei elas, de acordo aí com as normas gramaticais, com a norma padrão. Isso aqui, ó, fica, errado, estranho. Isso vai acontecer na linguagem informal. Esse uso da linguagem coloquial é aceitável. Mas eu não vou colocar isso numa produção de texto, num texto mais formal, numa notícia, isso não vai acontecer. Uma tirinha, numa conversa entre pais, e filhos, vovó com o seu neto, não tem problema, tá? E aqueles gêneros, que isso pode acontecer, numa tirinha, numa charge, sem problema algum. Explique a diferença de formas entre os pronomes com base na diversidade da língua, Foi o que eu falei. Na linguagem coloquial, no dia a dia, o manda elas, vi ela, peguei ela, manda ela, não tem problema, isso vai aparecer. E de acordo com as normas gramaticais, na língua padrão, isso não deve acontecer. Então, em A, o pronome oblíquo, soprou o, exerce a função de objeto direto, que soprou ele. Eu não vou falar soprou ele, Então, soprou o. E está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Uma dica é, quando eu uso esse pronome depois do verbo e quando ele tem que ser usado aqui antes do verbo. Se eu não tenho nada aqui, ó, me pedindo para passar esse pronome para frente, do verbo, ele vai ser usado aqui no final do verbo, depois do verbo. Porque eu não começo uma oração usando o pronome oblíquo. Eu começo, com o pronome pessoal, eu, ele, nós, sem problema. O pronome oblíquo não deve ser usado para início de orações. Outra regrinha, quando eu tenho aqui antes do verbo uma palavra atrativa, ou seja, eu tenho aqui uma conjunção, um advérbio, eu não, quando. Eu tenho aqui um pronome pessoal, ele a viu chegar, ele a viu sair. Então, o pronome pessoal, a conjunção, um advérbio, são palavras atrativas que puxam esse pronome para antes do verbo. Se isso não acontece, ele deverá ser usado, depois do verbo. Isso é uma regra, tá? E isso é uma regra gramatical. Isso deve ser levado em consideração. Na letra B, quem manda elas, temos exemplo de linguagem, de linguagem formal, Há aqui uma coloquialidade, uma informalidade da língua.
E o pronome elas, que é também um objeto direto, de acordo com as normas gramaticais, deveria, né, ser substituído pelo pronome oblíquo, as não, né, pelo elas aqui, ó, eu errei, né, pelo pronome pessoal elas, não as, né, ele deve, né, ser substituído aqui pelo elas, combinado? Então isso vai acontecer numa linguagem informal, e isso aqui está de acordo com as normas gramaticais, né, da linguagem, das normas padrão. Questão de número 9. Representa-se justamente Otelo. Os lenços perderam-se. Representava-se, os lenços perderam-se. O se ocorre nas duas orações com partícula apassivadora, né? O lenço não está fazendo a ação. Quem faz a ação é quem perdeu o lenço. Então, esse se aqui, quando eu falo, né, apassivadora, essa partícula apassivadora, é a nossa próxima matéria. Lá nas vozes verbais nós veremos isso aqui, ó, tá? Essa partícula apassivadora está mostrando que o sujeito, os lenços, não são os lenços que estão fazendo a ação. Porque, na verdade, o sujeito é um outro termo, né? Os lenços foram perdidos por alguém. Os lenços perderam-se. Mas será que o lenço saiu andando, ele se perdeu? Então, por isso, uma partícula apassivadora. O sujeito aqui não é o agente, é um sujeito paciente, tá? Ele não faz a ação. E construa uma frase em que o verbo representar seja intransitivo. O verbo representar, ele é intransitivo quando dá, né, tampei aqui, ó, quando dá a ideia de representar um papel, né, de interpretar. A palavra ideia, né, não tem acento. Então, quando esse verbo, né, me dá a ideia de estar representando, né, de ator, atriz, ele está representando algo, né, representando um papel, então ele é verbo intransitivo. O ator representava muito bem, ele representava muito mal, ele vai representar hoje, ele vai, né, representar amanhã. Então, neste caso, né, o verbo é intransitivo. Eu posso colocar no complemento? Sim, desde que seja um adjunto adverbial. Turminha, por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijos, até a próxima aula.